O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo o que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram depois ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja paroquial, queridos internautas que nos acompanham pela Web Rádio Ativa Comunicações e pela rede Santa Rita de Comunicações. Nós estamos, então, iniciando o tempo comum esta semana que terminou e hoje, iniciando o domingo, o segundo. Aí vocês vão perguntar, mas onde está o primeiro? O primeiro é que nós celebramos o batismo. Então, sempre a gente não tem o primeiro domingo na liturgia, como a gente não tem o último domingo do tempo comum, né? O último domingo do tempo comum, o 34º, a gente celebra a solenidade de Cristo Rei. E sempre aquele que seria o primeiro domingo do tempo comum, ou é a Epifania, ou o batismo. E esse ano foi o batismo. A liturgia de hoje, nós vemos no livro de Samuel uma história do chamamento de Samuel. No tempo do Advento, não sei se vocês lembram, nós vimos a história da mãe de Samuel, de Ana, que chorava no templo porque não conseguia ficar grávida e clamava ao Senhor um filho, e ela prometeu que esse filho seria consagrado ao Senhor. E daquela oração de Ana, que é muito parecida com o Magnífica, o seu hino, nasce então Samuel, que aqui hoje conta então a história do chamado dele. E aqui nós vemos que a iniciativa sempre parte de Deus, que vem ao encontro do homem e chama pelo nome. Ele estava deitado, ele estava no momento de silêncio, mostrando que o barulho não o atrapalhou de ouvir a voz. Ele apenas se confundiu em reconhecer aquela voz, e no primeiro momento ele imaginou que fosse a voz do sacerdote, a voz de Eli. Tanto é que ele vai até Eli. Mas depois o Senhor insiste no chamado, e aí então ele compreende, ele entende o apelo que lhe é feito. Nós destacamos o papel de Eli na descoberta vocacional de Samuel, que lhe mostra que era o Senhor quem o chamava. E aí nós temos que perguntar: quem é nosso Eli? Todos nós temos um Eli na nossa caminhada vocacional, na igreja, de pai, de mãe, de esposa, de esposo. Quem foi seu Eli? Quem foi aquela pessoa que deu aquele cutucão, deu aquele beliscão, te despertando para as coisas de Deus? Talvez você possa até responder: foi a minha mãe, porque desde pequenininha ela já me educou nas coisas de Deus.
Então ela foi o Eli na sua vida, foi seu pai, foi o irmão mais velho, ou depois pode ter sido a esposa, ou pode ter sido um estranho da família, que não era da família, mas sempre alguém nos chama às vezes a atenção para as coisas de Deus. Depois, na segunda carta que nós lemos, a segunda leitura, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vale destacar que a cidade de Corinto era uma cidade onde graçava a imoralidade sexual. Tinha até lá na cidade um chamado Templo de Afrodite, que era uma deusa grega do amor. Então, esse templo atraía muita gente de fora, que ia até lá, peregrinos, né, em busca de favores sexuais, libertinagem. E vejam bem, é bom a gente notar isso, porque às vezes muita gente pega a Bíblia lá, comunidade de Corinto, igreja de Corinto, aí pensa que a cidade inteira de Corinto era cristã. Não, a comunidade de Corinto se iniciou pequenininha, talvez do tamanho da comunidade de Santo Antônio Maria Claré, lá com 50, 40 pessoas, no meio de uma cidade que dizem que era muito grande, com certeza mais de 100 mil habitantes, é uma cidade muito grande. A maioria das pessoas não eram cristãs, não acreditavam em nosso Senhor Jesus Cristo, e viviam, por ser uma cidade portuária, viviam todas essas coisas que uma cidade grande pode oferecer. E veja bem que Paulo convida os cristãos a viver de forma coerente com o chamado de Deus. O que significa isso? Lá na primeira leitura nós falamos, Deus chamou. Aí a gente responde, sim, estou aqui, mestre, eis-me aqui. Mas aí quando eu respondo, eu tenho que passar a viver de acordo com o ensinamento de Jesus. Não posso continuar com a vida velha. E quando Paulo chama a atenção da comunidade de Corinto, é porque ele diz assim, vocês estão trazendo para dentro da igreja alguns hábitos, alguns costumes, alguns vícios do mundo, algumas coisas que não são de Deus. Então eu fico pensando, como esta pregação de Paulo é atual para nós hoje. Quantas pessoas hoje tentam trazer para dentro da igreja coisas que são do mundo, que não tem nada a ver com a espiritualidade cristã, são coisas desregradas, né? Nós podemos citar desde as mais simples até as mais absurdas, né? Então, a gente está cansado de ver pelas redes sociais algumas igrejas cristãs fazendo malabarismos, coisas que, por exemplo, uma das coisas, colocar o dinheiro em primeiro lugar, porque o mundo lá fora é o dinheiro que vale, você é medido pelo tanto de dinheiro que você tem. E aí tem gente que quer trazer para dentro da igreja essa coisa de que o dinheiro é mais importante que tudo. É claro que a gente precisa do dinheiro, mas nós não podemos colocar o dinheiro no lugar de Deus. Eu ouvia, talvez vocês tenham ouvido uma coisa que não é nova, mas um pregador protestante, famoso, na pregação dele, que estava vendo aí pelas redes sociais, ele dizia, ele estava pregando lá, encamando, não sei o quê, e o povo, a assembleia lotada, aplaudiu bastante. Ele esperou o aplauso parar e ele disse assim, o Espírito Santo não quer aplauso, o Espírito Santo quer dinheiro, porque eu tenho as dívidas para pagar. Então, esse é um vício, uma coisa do mundana, que a gente traz para dentro da igreja, e também às vezes músicas, hábitos, costumes, danças, que não são de espiritualidade cristã, e a gente quer enfiar no meio da liturgia. Não tem lugar para isso na liturgia. A liturgia da igreja já está nos seus livros, que a congregação, para o culto divino, já definiu, e a gente segue. É claro que uma ou outra liberdade existe, mas nós não podemos extrapolar isso. Então a gente precisa olhar muito para esses hábitos, para essas coisas. E também, e vamos para as coisas mais absurdas, como por exemplo, às vezes querer que a igreja vá defender a pena de morte, querer que a igreja vá defender o aborto. A igreja é
de Deus, e o nosso Deus é o Deus da vida. Meus irmãos, é necessário que nós aprendamos a ter autodomínio dos nossos impulsos desordenados. Todos nós temos impulsos desordenados. Quem falar que não tem, está mentindo. Todo mundo tem. E qual que é o mérito nosso diante de Deus? A nossa luta contra esses impulsos. Eu não sei, de repente, se você não está entendendo o que eu estou falando, esses impulsos que eu estou dizendo, por exemplo, aqui no caso, Paulo falava, os impulsos da sexualidade, de repente, da fornicação, do adultério, da prostituição, de tantas coisas que a igreja condena, da pedofilia e tudo mais. Então você tem que controlar se tem esse impulso. De repente, o impulso da ganância pelo dinheiro, então você tem que controlar esse impulso. Quantas e quantas vezes, de repente, alguém falou uma coisa para você, e o teu impulso interior veio para dar um murro na cara da pessoa. Você tem que controlar, ter autodomínio, segura a vontade, não faça. É isso que Paulo nos pede. No corpo do cristão que vive em comunhão, manifesta-se a vida nova que Deus quer propor depois que Ele nos chama. Porque para que Deus ia nos chamar se fosse para a gente continuar com a mesma vidinha de sempre? Não, Ele nos chama para nos renovar. E para que Ele possa, através de nós, levar a luz ao mundo. Por isso que Jesus diz que nós devemos ser luz no mundo. Se os cristãos que são membros de Cristo têm comportamento desregrado, eles não fazem sentido, eles não são luzes. E depois o evangelho de hoje, ele vai iniciar com a apresentação de Jesus com as seguintes perguntas: quem é Jesus? De onde veio? Para onde vai? Onde mora? Com quem anda? E João, vocês viram que eu disse, proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, João Evangelista, João o apóstolo. E aí depois no texto do Evangelho cita várias vezes a palavra, o nome João, aí é João Batista. E João Batista, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Só que Jesus é o Cordeiro da nova Páscoa. O sacrifício que ele vem oferecer é definitivo. No Antigo Testamento, os judeus ofereciam sacrifício de bois, de carne, de ovelhas, etc. e tal, animais. Mas eles tinham que renovar esse sacrifício, fazer de novo. Com Jesus o sacrifício é definitivo. A libertação é plena, é dirigida para toda a humanidade. A salvação ganha um caráter universal. Tanto é que vocês podem prestar atenção, na consagração daqui a pouco o padre vai dizer as palavras para todos, a nova e eterna aliança, é para todos. Vejam bem, o que significa isso? Para todos, quer dizer, sem exceção, é universal. Então quer dizer que todo mundo vai se salvar? Não, porque precisa aceitar. Se você não aceita, como nós vimos no chamado, se você não responde, se você não aceita Jesus, não tem como. Eu dizia, quando a gente reza o credo, daqui a pouco vocês vão ver que a gente diz assim: creio na remissão dos pecados. O que significa isso? Que Jesus, através do seu sacrifício de cruz, remiu todos os nossos pecados. Só que essa palavra remissão vem do latim e ela tem um significado interessante. Ela é usada na medicina. Na medicina, a palavra remissão é usada para quando os sintomas da doença vão diminuindo, quer dizer, vai remindo. Então, ou seja, o sofrimento, a dor vai diminuindo. Então, na igreja, trazendo, a gente dizia assim, a carga, o fardo do pecado não vai fazendo mais tanto peso no nosso ombro, porque Jesus nos remiu. E também, no direito, nós usamos essa palavra remissão, a remissão da dívida. Então, o credor, ele perdoa a dívida, ele chega para o devedor e diz assim: tua dívida está remida, não precisa pagar. Só que vocês sabem de uma coisa, no direito e na igreja a mesma coisa. A remissão no direito, para valer, para que ela seja válida, para que ela surta efeito, é preciso que o devedor aceite. Porque se o devedor falar, não aceito o perdão, eu quero pagar, não aceito, a dívida continua. E na igreja também, o perdão que nos é oferecido em Jesus Cristo, essa remissão dos nossos pecados, só é válida se nós aceitarmos. E aí essa libertação então se torna plena.
Vejam, irmãos, que essas palavras de João Batista, quando ele diz, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. E ele diz para todos que estavam seguindo ele: é ele que vocês têm que seguir, não sou eu. Eu fui apenas uma seta. E ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. E a importância da Santa Missa, porque a Santa Missa, eu sempre repito isso, a Santa Missa é inteirinha uma leitura bíblica. Essas palavras de João são repetidas, eu não sei se vocês sabem, 6 vezes. 6 vezes se repetimos essas palavras: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, de uma maneira diferenciada ou não, mas essa expressão em si é dita 6 vezes. Olha só, quando nós rezamos o glória, né? Aí é o glória que está aqui, viu, gente? O glória, o pessoal fala litúrgico, aí do folheto está ele. Você diz 2 vezes: Cordeiro de Deus, ou que tirais o pecado do mundo. Depois da saudação da paz, também nós cantamos 3 vezes geralmente: Cordeiro de Deus, tem de piedade, depois dai-nos a paz. Então a gente canta 3 vezes normalmente. E depois o padre apresenta-nos como João Batista fez: eis o Cordeiro de Deus. E nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, né? Eu só lembro, às vezes alguém que está nos vendo ou que está aqui, de repente pode questionar: ah, mas eu fui numa missa e lá a música cantou o Cordeiro 4, 5 vezes. Erraram. Não erraram, porque esse canto do Cordeiro, ele é um canto para o rito, para que o padre possa fazer a partilha. É claro que a maioria das missas, quase 100%, 3 vezes é mais do que suficiente. Mas se é uma missa concelebrada, com muitos padres, então às vezes se precisa cantar mais. Mas sempre se fala tem de piedade, e a última vez se fala dai-nos a paz. João Batista, então, esse pregador autêntico, que jamais apontou para si, mas revelou e anunciou Jesus, de maneira que ele convenceu os seus discípulos a abandonar para seguir Jesus. O que convence as pessoas com certeza é o testemunho não de palavras, mas de vida. André e o outro acreditaram e foram conhecer o Mestre. Eles não tiveram mais dúvidas, tanto é que André deixa tudo para seguir Jesus. E eu não sei se vocês sabem, mas as igrejas católicas orientais, elas usam essa passagem para defender o primado de André. Elas dizem que André que foi o primeiro a ser chamado a seguir Jesus, né? E nós sabemos que nós temos o primado de Pedro, o primado petrino, né? Mas é apenas uma coisa que já ficou na história. Hoje está pacífico entre essa questão de aceitar o primado de André para as igrejas orientais. Dia 30 de novembro é a grande solenidade, e para nós é o dia 29 de junho, a grande solenidade de São Pedro Apóstolo. E essa certeza, quando André teve, ele vai chamar o irmão dele, Pedro. E Pedro se convence não porque ele viu Jesus, não porque ele ouviu Jesus, ele se convence porque André fala para ele. Olha que coisa bonita. Quantas pessoas estão falando para você de Jesus e você não acredita, porque está esperando Jesus falar com você. E Jesus está mandando mensageiro, mas você não escuta os mensageiros. André, lembramos aqui a passagem então da samaritana, aquela passagem do Evangelho de João, capítulo 5, a samaritana, ela vai ali falar na cidade que ela tinha encontrado um homem, que é Jesus. E aqueles homens então passam a acreditar. Mas depois que eles conhecem Jesus, eles dizem assim: num primeiro momento nós cremos porque a samaritana falou, agora nós cremos porque nós conhecemos, porque nós vimos, porque nós experimentamos. Meu irmão, às vezes a pessoa está desiludida, está em casa na depressão, mas alguém chega, um mensageiro de Deus, fala para ela: vamos à igreja, vamos orar. Essa pessoa faz esse papel da samaritana, esse papel de André, e depois quando a pessoa faz a experiência, e aí vem essa questão do Evangelho: mestre, onde moras? E Jesus diz assim: vinde e vereis. E eles foram, permaneceram, e hoje nós somos chamados à reflexão das vezes em que durante uma pregação, durante um canto, durante uma oração, nós queremos aparecer mais que Jesus.
Nós queremos às vezes que as pessoas se encantem conosco e não com aquilo que nós anunciamos. É preciso que nós desapareçamos para que Cristo apareça. É preciso que a gente diminua para que Cristo cresça. E outro detalhe importante, no momento de medir a importância da palavra, do lugar que se prega, da pessoa do pregador, é lembrar que nós não somos a mensagem, nós somos mensageiros. E o mensageiro nunca é mais importante do que a mensagem. É a mesma coisa você pegar o cano que leva água. O cano é como se fosse o mensageiro, e a mensagem é a água. O cano não é mais importante do que a água. Então nós não somos mais importantes do que a palavra. Nós somos apenas, às vezes, cano furado e enferrujado. Mas mesmo assim, Deus nos usa para fazer este encontro com Ele e para nos tornarmos discípulos missionários. Se encontrarmos Jesus e não formos ao encontro das pessoas como fez André, para levar Jesus, é sinal de que nós não encontramos Jesus. Porque tem muita gente dizendo que encontrou Jesus, mas não encontrou não. Porque quem encontra Jesus de verdade, muda de vida, transforma, não adianta. E o evangelho desse mundo ainda nos diz que o ser cristão, que a identidade cristã não é a simples pertença a uma igreja, mas é sim, não é, eu faço parte da pastoral, eu faço parte do grupo de oração, eu tenho a militância não sei no que, não. O cristão é simplesmente aquele que acolheu o chamamento de Deus e seguir Jesus, ver nele o Messias libertador, com seu projeto de vida eterna, tornar-se discípulo do amor, da paz, da entrega, da doação, e aceitar o desafio de entrar na casa e viver em comunhão com Ele, como os apóstolos fizeram. Mestre, onde moras? Que você possa hoje perguntar: Mestre, onde moras? É aí que eu quero morar.